Oiê, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá? Nossa, eu tô achando muito estranho as caras que fica do início dos meus vídeos, assim, que fica aparecendo pra vocês. Então, eu queria fazer uma carinha mais legal, assim, mas é que é meio difícil, né? A pessoa só tem essa cara. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho quem foi a Gwendolyn Brooks. A Gwendolyn Brooks é uma menina foi uma menina negra. Ela nasceu, vou pegar alguns dados aqui enquanto eu vou conversando com vocês, que eu não sei tudo de cabeça. Ela nasceu no dia 7 de junho de 1917. E ela, na cidade de Topeka, no Kansas. E ela morreu no dia 3/12 do ano 2000, morreu de câncer. Ela, como fato marcante, ela em 1949 ganhou o prêmio Pulitzer pela sua obra de poesia Annie Allen. E a história dela é uma história de migração e de construção literária a partir da diferença e da percepção de um mundo racista. Então, com 6 anos, a família da Gwendolyn, ela muda para Chicago. E em Chicago, ela vai conhecer, assim, ela vai vivenciar justamente uma experiência de racismo, porque ela vai para uma escola de brancos. E nessa escola de brancos, ela conhece o significado da ideia de injustiça social. Ela, por sua cor da pele, ela é negra e ela é uma negra com a pele mais escura, ela sofre racismo e discriminação, inclusive de pessoas negras, para o padrão norte-americano, com a pele mais clara. Então, ela retrata de alguma forma isso na poesia, só destacando que ela é uma leitora de T.S. Eliot e Ezra Pound. Então ela é extremamente preocupada com a forma, ao mesmo tempo que a poesia dela traz um tom coloquial e da vida e do cotidiano nos bairros pobres. Ao mesmo tempo ela tem um aprimoramento na forma e ela traz assuntos que são considerados por alguns como universais, por exemplo, a dor da rejeição, a vontade de sair pelo mundo, sentimento materno, além de trazer a condição específica do bairro negro, das crianças, das mulheres, das pessoas que vivem naquela condição quase guetizada em que ela está inserida em Chicago, tá? Ela começou a escrever poesia desde criança, e a poesia dela tem um tom intimista desde essa época, porque ela fala dos sentimentos mais profundos. A poesia trata daquela questão das dores dela como criança pelo racismo sofrido na escola. Então, esse elemento social, ele vai percorrer a poesia dela durante toda a vida, tá? O primeiro poema dela, que foi publicado, ela tinha 13 anos. E aí, a mãe, ao ler os poemas que ela ia escrevendo quando criança, a mãe incentivou muito. A mãe era professora de música e também de crianças do 5º ano numa escola local. O pai da Gwendolyn, ele era zelador. Ele era um estudante de medicina que estudou na Universidade de Fisk, que é uma universidade de negros nos Estados Unidos. E 1 ano antes de se formar médico, ele teve que abandonar os estudos porque o pai morreu. Então ele teve que voltar para casa e assumir todas as responsabilidades como filho. E a formação dele acabou parando por aí, né? Mas por que desse contexto? Para falar que a Gwendolyn, ela vem de uma família que tem um apreço, é uma família que tem instrução. Ela é a filha mais velha, tem um irmão mais novo, mas tem o apoio da mãe. E tem um pai que trabalha em funções simples, mas que tem uma formação, foi um quase médico, digamos assim, né? E a sua condição social tirou dessa possibilidade. Com 28 anos, ela publica a primeira coleção de poemas dela, chamada Street in Bronzeville. Bronzeville é um bairro onde eles moravam, é um bairro negro de Chicago. E a Street in Bronzeville
o nome já dá a ideia, ela fala de coisas que ela vê na rua, que ela vê na região onde ela mora, ali, e ela acaba retratando nos poemas. Com 32 anos, ela ganhou o prêmio Pulitzer, ou seja, muito jovem, tá? Em 1949, com apenas 32 anos. O livro dela que garantiu o prêmio foi o Annie Allen, tá? Além desse livro de poemas, ela escreveu vários poemas. Ela escreveu até os últimos anos da sua vida. Ela tem uma construção em prosa, que é uma novela, e ela tem a autobiografia dela, escrita em 2 volumes, em 2 tomos. Tá? Que mais, gente? Quando a família vai para Chicago, eles saem lá do Kansas e vão para Chicago, é num movimento chamado de Grande Imigração, tá? Que as pessoas estão indo em direção ao norte em busca de trabalho, de oportunidades, e foi uma grande imigração negra que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Quando ela chega em Chicago, ela é matriculada na Forest View Elementary School, que aí ela conhece o racismo realmente, né? O primeiro poema que tem registro que ela tem escrito foi com 7 anos, quando ela se alfabetizou, foi um poema de 2 linhas. E com 11 anos, ela já escrevia um poema por dia. Ela passou tantas dificuldades de relacionamento na escola como jovem, ela não tinha amigos. E isso acaba formando a experiência dela. E aí, ao mesmo tempo, ela se voltou para uma riqueza muito grande de experiências interiores de leitura e análise do mundo. Tá? Ela lia e escrevia de forma voraz. Tá? Com 13 anos, o seu poema Eventide foi publicado. E aí no ensino médio, na high school, tá? Ela vai para uma escola inicialmente de brancos. Eu não sei por que acontece isso de ela ser colocada em escolas de brancos, sendo que nos Estados Unidos eles têm essa divisão. Aí ela sofreu muito racismo, aí ela foi transferida para uma escola de negros. Ela não se adaptou à situação social da escola de negros e ela vai então para uma escola chamada integrada, ou seja, uma escola em que ela tem alunos brancos e negros. O racismo também está presente ali, tá? E ela não se isenta disso por causa da pele mais escura, mas ela consegue pelo menos chegar num ambiente mais amigável em relação a colegas e professores. Tá? Ela sai daquela situação de totalmente excluída no ensino fundamental. E ela cria uma certa popularidade e é encorajada para fazer poemas, tanto pelos colegas quanto pelos professores, tá? Como é que ela percebe essa experiência de racismo? Porque ela faz uma festa de 16 anos, Sweet 16, e ninguém vai na festa dela. Ela fica sozinha e ninguém aparece, tá? Ela, nessa mesma idade, 16 anos, ela envia alguns poemas para James Weldon Johnson, que é um editor, e aí ele indica para ela que leia T.S. Eliot e Ezra Pound para fazer o aprimoramento da forma. Ele gosta do que ele vê e indica como a leitura desses grandes poetas americanos que nós estamos, né, grandes em relação à forma, à abordagem que dão para ela. Em 1934, 17 anos ela já foi admitida na faculdade e ela fez um curso de 2 anos, só aquele básico do college, e não de 4 anos. Por quê? Porque ela já sabia, com 17 anos, ela já sabia que ela queria da vida, que ela ia ser escritora, e ela não queria perder nada de tempo em relação a esse sonho que ela tinha, tá? Então, ela nessa época, já, além de escrever os poemas, que isso era uma prática dela, ela já enviava para publicar no Chicago Defender, no jornal, tá? Na escola, e depois na universidade, ela se interessou por literatura, justiça social e política, criou o próprio jornal que ela mimeografava e vendia, e ela escrevia artigos sobre assuntos afro-americanos, sobre orgulho racial, e ela já tinha um discurso de comprometimento com a escolarização das pessoas negras.
Aí, em relação à sua carreira de escritora, ela, mesmo formada na faculdade, ela teve bastante dificuldades de encontrar um emprego fixo, um emprego mais formal que garantisse o sustento dela. Isso é até um pouco curioso, sabe? Foi o fato de ser negra, simplesmente. Aí ela, o que acontece? Ela conseguiu ser contratada como assistente de um homem chamado E.M. French. E o trabalho dela foi uma coisa que chocou bastante com essa formação protestante que ela tinha em casa. Era vender encantos e poções num condomínio muito grande que ela foi morar, que se chamava Meca. É um grande conjunto de apartamentos. E ela tinha batido de porta em porta. Aceitou o emprego porque precisava. Só que 4 meses depois ela foi demitida. Porque eles perceberam essa capacidade dela de falar, de explicar as coisas, essa habilidade dela com a linguagem, queriam que ela se tornasse uma pregadora da seita, do E.M. French, né? E ela disse que não, que ela não ia convencer ninguém a participar daquela seita. Aí, alguns anos depois, ela se casa e tem uma filha, mas continua escrevendo, se dedicou à filha, continua escrevendo. E em 1941, ela participa de um workshop para escritores da Inez Stark, que é uma senhora branca, rica, como se fosse uma mecenas incentivadora de novos escritores. E lá ela conhece outros escritores brancos e negros, e tem aquela troca de estilos, e faz amizades. Em 45, ela publica aquele romance que eu falei para vocês, A Street in Bronzeville, que consideram que foi a maturidade poética dela. Tá? E os poemas refletem sobre a complexidade da vida moderna e principalmente no olhar dessa comunidade, né, do Bronzeville, que é no sul de Chicago. E 4 anos depois ela recebe o Pulitzer, né, por Anne Allen. E em 1953 ela publica a novela dela com elementos autobiográficos da experiência, é Maud Martha, que conta a história de uma menina que ela sofreu racismo de brancos e negros também, só que ela nunca desiste, ela segue em frente, ela continua com as lutas que ela tem, tá? Depois, em 56, ela ainda com a temática de Bronzeville, ela escreve os poemas Bronzeville Boys and Girls, tá? Trazendo também essa questão da situação da comunidade. Em 1960, ela escreve o poema que nós vamos analisar, que é We Real Cool, que eu vou indicar o vídeo aí para vocês, para assistirem ela mesma declamando. E esse vídeo que vai estar para vocês, além de ter ela declamando, ele retrata um possível cenário que ela teria vivido lá em Bronzeville, uma visualização de uma cena do cotidiano que teria gerado a produção do We Real Cool. Tá? E em 1962, então, ela é convidada por John Kennedy para que participasse de algumas palestras na biblioteca do Congresso. E ali ela fica famosa porque ela com as palestras, e ela acaba sendo convidada para ser professora de escrita criativa na Columbia College de Chicago. Tá? Nesse momento, ela já estava numa situação de fortalecer e estimular novos escritores. Então ela fazia reuniões na casa dela para chamar artistas intelectuais negros para abordar temas artísticos e políticos. Aí ela já estava engajada numa questão artística e militante, tá? E quando que a gente diz assim, a partir de 1968 é dito que na obra ela in the Mecca, a Meca é aquele conjunto de apartamentos lá, aqueles edifícios onde ela vendia os encantos. Ela é chamado que é o momento que ela publica esse volume, que é uma retomada da questão da identidade negra dela. Em nenhum momento ela esqueceu, mas desse engajamento político, da ideia de reafirmação racial. Então, esse In the Mecca é uma obra que tem uns poemas assim fortes, poderosos, mas que não são considerados agressivos,
tá? Eles são fortes sem ser agressivos. E eles tratam, na primeira parte, de uma mãe que procura a filha perdida nesse condomínio, nesse meca, tá? Com vários apartamentos. Então ele trata dessa questão da mãe, da mulher, da filha, sob o olhar da menina negra. Em 72, ela escreve a primeira parte da autobiografia dela, que é Report from Part 1, tá? E em 1996, apenas 14 anos depois, 14 não, gente, 24 anos depois, ela escreve o Report from Part 2, a segunda parte da autobiografia. A gente consegue encontrar várias entrevistas dela, porque ela morre no ano 2000, né? Na internet, ela falando desse trabalho que ela faz, de incentivar jovens escritores, de dar palestras em vários lugares, ensinando as pessoas a escrever, e principalmente em escolas com crianças negras, falando como a poesia pode estar presente na vida delas, por mais difícil que a vida possa parecer, e ela é o próprio exemplo disso. Tá? Então essa é a Gwendolyn Brooks, tá? E um pouco assim da história dela, e logo vamos partir para os poemas, ok? Então até daqui a pouco.